Introdução. A dengue é uma das doenças transmitidas por mosquitos mais prevalentes e preocupantes em todo o mundo. Originária de regiões tropicais e subtropicais, essa enfermidade viral é causada pelo vírus da dengue, que é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Ao longo das décadas, a dengue se tornou um problema de saúde pública global, afetando milhões de pessoas todos os anos e colocando um ônus significativo nos sistemas de saúde em muitos países. A importância da conscientização sobre a dengue não pode ser subestimada. Compreender os riscos associados à doença, suas formas de prevenção e sinais de alerta pode salvar vidas e ajudar a mitigar sua propagação. É fundamental que comunidades inteiras estejam cientes dos perigos apresentados pelo mosquito transmissor e das medidas que podem ser tomadas para reduzir sua proliferação. O objetivo deste e-book é fornecer uma fonte abrangente e acessível de informações sobre a dengue. Pretende-se oferecer aos leitores uma compreensão sólida dos diferentes aspectos relacionados à doença, desde sua biologia e transmissão até os sintomas, diagnóstico, tratamento e, mais importante, medidas eficazes de prevenção. Ao educar o público sobre a dengue, esperamos capacitar as pessoas a protegerem a si mesmas e suas comunidades contra essa doença debilitante. Este e-book não é apenas uma fonte de conhecimento, mas também uma ferramenta para ação. Ao entender melhor a dengue e suas ramificações, os leitores serão incentivados a adotar práticas de prevenção em suas vidas diárias, a apoiar iniciativas comunitárias de combate ao mosquito transmissor e a buscar cuidados médicos adequados caso sejam afetados pela doença. Através da disseminação de informações precisas e da promoção da conscientização, podemos trabalhar juntos para enfrentar o desafio da dengue e proteger a saúde e o bem-estar de todos. Neste e-book, você encontrará uma variedade de tópicos relacionados à dengue, desde a biologia do mosquito Aedes aegypti até os diferentes tipos e graus da doença, além de estratégias eficazes de prevenção e formas de lidar com os sintomas. Esperamos que as informações aqui contidas sejam úteis e inspiradoras, capacitando-o a tomar medidas proativas para proteger a si mesmo, sua família e sua comunidade contra a dengue. Juntos, podemos fazer a diferença na luta contra essa doença devastadora. Capítulo 1. O que é dengue? Definição da doença. A dengue é uma doença viral aguda causada por 4 sorotipos distintos do vírus da dengue, DAN1, DAN2, DAN3 e DAN4, pertencentes à família Flaviviridae e gênero Flavivirus. Essa enfermidade é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Quando uma pessoa é picada por um mosquito portador do vírus da dengue, ela pode desenvolver uma infecção que causa uma ampla gama de sintomas, desde febre alta e dores musculares intensas até complicações graves, como hemorragia e choque hemorrágico, em casos mais graves. História da dengue e sua disseminação. A história da dengue remonta a séculos atrás, com relatos de sintomas semelhantes aos da doença encontrados em textos médicos chineses datados do século III d.C. No entanto, a primeira descrição formal da dengue ocorreu em 1779, durante uma epidemia em Java, na Indonésia. Desde então, a doença tem sido um problema de saúde significativo em muitas regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. O século XX testemunhou uma disseminação significativa da dengue, impulsionada em parte pela urbanização rápida e pelo aumento das viagens internacionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a dengue se espalhou para além das regiões tropicais, chegando a áreas urbanas da África, Ásia e América Latina. Nas décadas seguintes, a urbanização descontrolada e a falta de medidas eficazes de controle de vetores levaram a surtos recorrentes da doença em muitos países. Agente transmissor: o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti desempenha um papel crucial na transmissão da dengue. Originário da África, esse mosquito se adaptou bem aos ambientes urbanos e é agora encontrado em muitas partes do mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. O Aedes aegypti é conhecido por sua preferência por ambientes urbanos e por se reproduzir em recipientes de água parada encontrados em áreas residenciais e comerciais. As fêmeas do Aedes aegypti são as responsáveis pela transmissão do vírus da dengue. Após se alimentarem do sangue de uma pessoa infectada, esses mosquitos podem carregar o vírus em seu organismo por vários dias e transmiti-lo a outras pessoas através de picadas subsequentes. O ciclo de vida do Aedes aegypti é relativamente curto, com os mosquitos adultos vivendo apenas algumas semanas, mas isso é tempo suficiente para que eles possam transmitir o vírus da dengue a múltiplos hospedeiros humanos. A capacidade do Aedes aegypti de se reproduzir em ambientes urbanos e sua propensão para se alimentar de sangue humano tornam esse mosquito um vetor altamente eficiente para a transmissão da dengue. Controlar a população de Aedes aegypti e reduzir seu acesso a potenciais hospedeiros humanos são aspectos fundamentais das estratégias de prevenção e controle da dengue em todo o mundo.
Em resumo, a dengue é uma doença viral grave transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Sua história de disseminação global e os desafios associados ao controle do mosquito vetor destacam a importância de abordagens integradas e colaborativas para combater essa doença devastadora. Capítulo 2 – Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Descrição do ciclo de vida da larva ao mosquito adulto. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti é composto por 4 estágios distintos: ovo, larva, pupa e adulto. Cada estágio desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na reprodução do mosquito. 1. Ovo. O ciclo de vida começa quando uma fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos em recipientes de água parada, como vasos, pneus velhos, recipientes de armazenamento de água e outros locais propícios para a reprodução do mosquito. Os ovos são depositados próximos à superfície da água e podem permanecer viáveis por semanas ou até meses, aguardando as condições adequadas para eclodir. 2. Larva. Quando as condições ambientais são favoráveis, os ovos eclodem e liberam larvas do mosquito. As larvas do Aedes aegypti são aquáticas e passam a maior parte de seu tempo se alimentando de matéria orgânica na água. Elas possuem um sifão respiratório na parte posterior do corpo, que utilizam para respirar ar atmosférico quando necessário. Durante este estágio, as larvas passam por várias mudas antes de se transformarem em pupas. 3. Pupa. Após completarem seu desenvolvimento como larvas, as pupas emergem da água e se transformam em mosquitos adultos. Durante este estágio, as pupas são imóveis e não se alimentam, mas estão se preparando para a emergência como adultos. É durante o estágio de pupa que ocorre a metamorfose final do mosquito. 4. Adulto. Após alguns dias como pupas, os mosquitos adultos emergem da água e começam a sua vida como insetos voadores. As fêmeas do Aedes aegypti necessitam de uma fonte de sangue para produzir ovos, enquanto os machos se alimentam de néctar e outras fontes de carboidratos. Os mosquitos adultos são responsáveis pela reprodução e pela disseminação do vírus da dengue através de suas picadas em humanos. Condições ideais para a reprodução do mosquito. O mosquito Aedes aegypti é altamente adaptado para se reproduzir em ambientes urbanos e suburbanos, aproveitando-se de recipientes de água parada comuns em tais áreas. As condições ideais para a reprodução do Aedes aegypti incluem: água parada. O mosquito deposita seus ovos em recipientes de água parada, como pneus descartados, vasos de plantas, recipientes de água de animais, tambores, calhas entupidas e outros locais onde a água pode ficar acumulada por períodos prolongados. Temperaturas quentes. O Aedes aegypti prospera em climas quentes e úmidos, onde as temperaturas favorecem o desenvolvimento rápido dos ovos, larvas e pupas. Temperaturas consistentemente acima de 25 graus Celsius são ideais para a reprodução do mosquito. Ambientes urbanos. O mosquito se adaptou bem aos ambientes urbanos, onde encontra uma abundância de recipientes de água parada para depositar seus ovos. A urbanização rápida e o crescimento descontrolado das cidades têm contribuído para a proliferação do Aedes aegypti em muitas regiões do mundo. A compreensão do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti e das condições que favorecem sua reprodução é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de controle e prevenção da dengue. Ao eliminar os criadouros de mosquitos e adotar medidas de proteção pessoal, podemos reduzir o risco de transmissão da dengue e proteger nossa saúde e a de nossa comunidade. Capítulo 3 – Transmissão da dengue. A transmissão da dengue ocorre principalmente através da picada de mosquitos fêmeas infectadas do Aedes aegypti. Este capítulo explora o processo de transmissão do vírus da dengue, identifica os locais propícios para a reprodução do mosquito e discute os fatores que contribuem para a disseminação da doença. Processo de transmissão do vírus da dengue. O vírus da dengue é transmitido quando um mosquito fêmea do Aedes aegypti pica uma pessoa infectada e, em seguida, pica outra pessoa saudável. Durante a picada, o vírus da dengue presente no sangue da pessoa infectada é absorvido pelo mosquito fêmea juntamente com o sangue. O vírus se replica dentro do mosquito e, após um período de incubação de aproximadamente 8 a 12 dias, o mosquito se torna capaz de transmitir o vírus a outras pessoas através de suas picadas subsequentes. É importante ressaltar que os mosquitos machos do Aedes aegypti não são capazes de transmitir o vírus da dengue, pois se alimentam exclusivamente de néctar e outras fontes de carboidratos. Locais propícios para a reprodução do mosquito. O Aedes aegypti é um mosquito altamente adaptado para se reproduzir em ambientes urbanos e suburbanos. Ele prefere depositar seus ovos em recipientes de água parada encontrados em torno de áreas residenciais e comerciais. Alguns exemplos de locais propícios para a reprodução do mosquito incluem: vasos de plantas, pneus descartados, recipientes de água de animais.
tambores de água, calhas entupidas, recipientes de lixo. Esses recipientes oferecem condições ideais para a reprodução do mosquito, fornecendo água parada onde os mosquitos fêmeas podem depositar seus ovos e onde as larvas podem se desenvolver até se tornarem mosquitos adultos. Fatores que contribuem para a disseminação da doença. Vários fatores contribuem para a disseminação da dengue em comunidades afetadas. Alguns desses fatores incluem: urbanização rápida. O crescimento descontrolado das cidades e a urbanização rápida criam condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aumentando o número de criadouros potenciais e expondo mais pessoas ao risco de infecção. Mobilidade humana. As viagens internacionais e domésticas facilitam a disseminação do vírus da dengue, permitindo que pessoas infectadas transportem o vírus para novas áreas onde o mosquito transmissor está presente. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas, como o aumento das temperaturas e a variação dos padrões de chuva, podem afetar a distribuição e a atividade do mosquito Aedes aegypti, alterando os padrões de transmissão da dengue em diferentes regiões. Falta de controle de vetores. A falta de medidas eficazes de controle de mosquitos, como a eliminação de criadouros e o uso de inseticidas, pode facilitar a reprodução e a disseminação do mosquito Aedes aegypti, aumentando o risco de transmissão da dengue. A compreensão desses fatores é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle da dengue, visando reduzir a incidência da doença e proteger a saúde das comunidades afetadas. Ao abordar os locais propícios para a reprodução do mosquito e os fatores que contribuem para a disseminação da doença, podemos trabalhar para mitigar os impactos da dengue e proteger as populações em risco. Capítulo 4. Tipos e graus da dengue. A dengue se apresenta em diferentes tipos e graus de gravidade, desde formas mais brandas até complicações potencialmente fatais. Este capítulo explora os 3 principais tipos de dengue: clássica, hemorrágica e com sinais de alarme, destacando seus sintomas, diagnóstico e tratamento específicos. Dengue clássica. A dengue clássica é a forma mais comum da doença e geralmente se apresenta com sintomas semelhantes aos da gripe. Os sintomas típicos incluem febre alta, dores de cabeça intensas, dores musculares e articulares, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas e fadiga extrema. A dengue clássica pode durar de 1 semana a 10 dias e, na maioria dos casos, os pacientes se recuperam completamente com repouso e hidratação adequada. O diagnóstico da dengue clássica é geralmente baseado nos sintomas apresentados pelo paciente, juntamente com exames laboratoriais que podem detectar a presença do vírus da dengue no sangue. O tratamento da dengue clássica é sintomático e visa aliviar os sintomas, incluindo o controle da febre com medicamentos antipiréticos, a hidratação adequada e o repouso. Em casos graves, os pacientes podem necessitar de hospitalização para monitoramento e cuidados médicos adicionais. Dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é uma forma mais grave da doença, caracterizada por sintomas semelhantes aos da dengue clássica, acompanhados por hemorragias e complicações hemorrágicas. Os sintomas adicionais da dengue hemorrágica podem incluir sangramento nasal, gengival ou gastrointestinal, além de sinais de choque, como pressão arterial baixa e pulso fraco. As complicações da dengue hemorrágica podem ser potencialmente fatais e requerem atenção médica imediata. O diagnóstico é confirmado por exames laboratoriais que detectam alterações nos níveis de plaquetas e hematócrito, bem como a presença do vírus da dengue no sangue. O tratamento da dengue hemorrágica é focado no suporte intensivo, incluindo transfusões de sangue, reposição de líquidos e monitoramento rigoroso dos sinais vitais do paciente. Dengue com sinais de alarme. A dengue com sinais de alarme refere-se a casos intermediários entre a dengue clássica e a dengue hemorrágica, nos quais os pacientes apresentam sintomas sugestivos de complicações potenciais. Estes sinais de alarme podem incluir dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento leve, letargia e aumento súbito da febre após um período de remissão. Os pacientes com dengue com sinais de alarme devem ser monitorados de perto para detectar quaisquer sinais de piora e receber cuidados médicos adequados conforme necessário. O tratamento pode incluir medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e antieméticos, bem como a monitoração cuidadosa da hidratação e dos sinais vitais. Em resumo, a dengue se apresenta em diferentes tipos e graus de gravidade, cada um com suas próprias características distintas. É essencial reconhecer os sinais e sintomas de cada forma da doença e buscar cuidados médicos adequados, especialmente em casos de dengue hemorrágica e dengue com sinais de alarme, onde complicações graves podem ocorrer. A prevenção da dengue através da eliminação de criadouros de mosquitos e da proteção pessoal contra picadas de mosquito continua sendo a melhor abordagem para reduzir o impacto da doença. Capítulo 5. Sintomas da dengue.
A dengue é uma doença viral que pode apresentar uma variedade de sintomas, desde formas leves até complicações graves. Este capítulo aborda os principais sintomas da dengue, as diferenças entre os tipos da doença e como distingui-la de outras doenças com sintomas semelhantes. Lista dos principais sintomas da dengue. 1. Febre alta. A febre é um dos sintomas mais comuns da dengue, muitas vezes atingindo temperaturas acima de 38 graus Celsius a 40 graus Celsius. 2. Dores musculares e articulares. As dores musculares e articulares, especialmente nas costas, membros e articulações, são frequentes na dengue. 3. Dor de cabeça intensa. A dor de cabeça é outro sintoma comum da doença, geralmente descrita como intensa e persistente. 4. Dor atrás dos olhos. Muitos pacientes com dengue experimentam dor atrás dos olhos, que pode ser agravada por movimentos oculares. 5. Erupções cutâneas. Algumas pessoas com dengue podem desenvolver erupções cutâneas avermelhadas na pele, semelhantes ao sarampo. 6. Fadiga extrema. A fadiga é comum durante a fase aguda da dengue, deixando os pacientes cansados e sem energia. 7. Náuseas e vômitos. Algumas pessoas podem apresentar sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal. 8. Sangramento leve. Em casos mais graves, pode ocorrer sangramento leve, como sangramento nasal ou gengival. Diferenças entre os tipos de dengue. Os sintomas da dengue podem variar dependendo do tipo de vírus que causa a infecção. Os 4 sorotipos do vírus da dengue, DAN1, DAN2, DAN3 e DAN4, podem causar sintomas semelhantes, mas em alguns casos, certos sorotipos podem estar associados a formas mais graves da doença. No entanto, é importante ressaltar que a gravidade da dengue não está necessariamente relacionada ao sorotipo do vírus, mas sim à resposta imunológica do paciente. Como distinguir a dengue de outras doenças com sintomas semelhantes? A dengue pode ser facilmente confundida com outras doenças virais que apresentam sintomas semelhantes, como a gripe, o Zika vírus e a chikungunya. No entanto, há algumas características que podem ajudar a distinguir a dengue de outras doenças. Febre prolongada. A febre na dengue tende a durar vários dias, enquanto na gripe, por exemplo, geralmente dura apenas alguns dias. Dor intensa nas articulações e músculos. A intensidade das dores musculares e articulares na dengue pode ser mais pronunciada do que em outras doenças virais. Erupções cutâneas específicas. As erupções cutâneas na dengue podem ser distintas, apresentando pequenas manchas vermelhas que se assemelham a pontos de sangue sob a pele. Histórico de exposição ao mosquito. Se uma pessoa vive ou viajou para uma área onde o mosquito Aedes aegypti está presente e tem sintomas compatíveis com a dengue, é mais provável que ela esteja infectada com o vírus da dengue. Em casos de dúvida, é importante consultar um profissional de saúde para obter um diagnóstico preciso e receber orientações adequadas de tratamento. O diagnóstico precoce e o manejo adequado dos sintomas são essenciais para evitar complicações graves da dengue. Capítulo 6. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico e tratamento adequado são fundamentais para o manejo eficaz da dengue. Este capítulo aborda os métodos de diagnóstico da doença, os tratamentos disponíveis e os cuidados paliativos essenciais para a recuperação do paciente. Métodos de diagnóstico da dengue. 1. Exames laboratoriais. Os exames de sangue são essenciais para o diagnóstico preciso da dengue. Os testes mais comuns incluem o teste de PCR, reação em cadeia da polimerase, para detectar o material genético do vírus da dengue e o teste de ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, para detectar anticorpos específicos do vírus. 2. Contagem de plaquetas. A contagem de plaquetas no sangue pode ser realizada para monitorar a evolução da doença, já que a dengue pode causar uma diminuição significativa no número de plaquetas sanguíneas, aumentando o risco de complicações hemorrágicas. 3. Avaliação clínica. O diagnóstico da dengue também envolve uma avaliação clínica dos sintomas apresentados pelo paciente, juntamente com a história médica e a possível exposição ao mosquito Aedes aegypti. Tratamentos disponíveis e cuidados paliativos. 1. Controle da febre. Medicamentos antipiréticos, como paracetamol, acetaminofeno, são frequentemente utilizados para controlar a febre e reduzir o desconforto do paciente. No entanto, é importante evitar o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, aspirina, e anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, pois eles podem aumentar o risco de sangramento. 2. Hidratação adequada. A hidratação é crucial para o manejo da dengue, especialmente durante os períodos de febre alta e vômitos. Os pacientes devem ser incentivados a beber líquidos abundantemente, como água, sucos naturais, chás e soluções de reidratação oral. 3. Repouso. O repouso é uma parte importante do tratamento da dengue, permitindo que o corpo do paciente combata a infecção de forma mais eficaz e reduza o risco de complicações.
Os pacientes devem ser aconselhados a descansar o máximo possível e evitar atividades extenuantes até que se recuperem completamente. 4. Monitoramento de sinais de alerta. Os pacientes com dengue devem ser monitorados de perto quanto a sinais de alerta de complicações potenciais, como sangramento grave, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sinais de choque. Em caso de sinais de alarme, o paciente deve procurar atendimento médico imediato. Importância da hidratação e repouso. A hidratação adequada e o repouso são fundamentais para o tratamento da dengue, ajudando a aliviar os sintomas, prevenir complicações e acelerar a recuperação do paciente. A febre alta e os vômitos frequentes podem levar à desidratação, aumentando o risco de complicações graves, como choque hipovolêmico. Portanto, é essencial que os pacientes com dengue sejam incentivados a manter uma hidratação adequada e a descansar o máximo possível durante o período de doença. Em resumo, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para o manejo eficaz da dengue. Os pacientes com dengue devem receber cuidados paliativos adequados, incluindo controle da febre, hidratação adequada, repouso e monitoramento de sinais de alerta de complicações. Ao seguir essas diretrizes de tratamento, podemos ajudar os pacientes a se recuperarem totalmente da doença e reduzir o risco de complicações graves. Capítulo 7. Prevenção da dengue. A prevenção da dengue é fundamental para reduzir a incidência da doença e evitar surtos em comunidades afetadas. Este capítulo aborda diversas medidas de prevenção, tanto pessoais quanto ambientais, bem como destaca a importância da mobilização comunitária na luta contra a dengue. Medidas de prevenção pessoal. 1. Uso de repelentes. Aplicar repelentes de insetos na pele exposta pode ajudar a prevenir picadas de mosquitos, incluindo o Aedes aegypti. Repelentes contendo picaridina ou óleo de eucalipto-limão são eficazes na proteção contra mosquitos. 2. Uso de roupas adequadas. Vestir roupas que cubram a maior parte do corpo, como calças compridas e camisas de manga comprida, pode reduzir o risco de picadas de mosquito. Roupas leves e claras também são recomendadas, pois são menos atrativas para os mosquitos. 3. Instalação de telas em janelas e portas. Manter as janelas e portas protegidas com telas pode ajudar a impedir a entrada de mosquitos em ambientes fechados, reduzindo o risco de exposição. 4. Evitar áreas infestadas. Evitar áreas conhecidas por serem habitadas do mosquito Aedes aegypti, especialmente durante os horários de pico de atividade dos mosquitos, pode ajudar a reduzir o risco de picadas. Medidas de prevenção ambiental. 1. Eliminação de criadouros. A remoção ou tratamento de recipientes de água parada onde os mosquitos depositam seus ovos é uma medida eficaz de prevenção. Isso inclui vasos de plantas, pneus velhos, recipientes de água de animais, calhas entupidas e qualquer outro objeto que possa acumular água. 2. Manutenção de piscinas e reservatórios de água. Manter piscinas limpas e tratadas regularmente com cloro e cobrir reservatórios de água pode ajudar a prevenir a reprodução do mosquito. 3. Drenagem de áreas alagadas. Melhorar o sistema de drenagem e eliminar poças de água estagnada pode reduzir os locais propícios para a reprodução do mosquito. 4. Tratamento químico. Em áreas onde a eliminação de criadouros é desafiadora, o tratamento químico com larvicidas pode ser uma opção para controlar a população de mosquitos. Importância da mobilização comunitária. A prevenção eficaz da dengue requer o envolvimento e a colaboração de toda a comunidade. As ações individuais de prevenção, como a eliminação de criadouros em propriedades pessoais, são importantes, mas a mobilização comunitária pode ampliar o impacto dessas medidas. Campanhas de conscientização, mutirões de limpeza e programas de educação pública são exemplos de iniciativas comunitárias que podem ajudar a reduzir a incidência da dengue em uma área. Além disso, o apoio e a coordenação entre as autoridades de saúde pública, organizações não governamentais, instituições educacionais e outros grupos comunitários são essenciais para implementar estratégias de prevenção abrangentes e sustentáveis. Em resumo, a prevenção da dengue requer uma abordagem multifacetada, envolvendo medidas pessoais de proteção, como o uso de repelentes e roupas adequadas, assim como medidas ambientais, como a eliminação de criadouros do mosquito. A mobilização comunitária desempenha um papel crucial na implementação eficaz dessas medidas e na promoção de ambientes mais saudáveis e seguros para todos. Capítulo 8. Conclusão. À medida que concluímos este book sobre a dengue, é importante recapitular os principais pontos discutidos, destacar a importância da conscientização e ação contra a dengue, e fornecer recursos adicionais para aqueles que desejam obter mais informações sobre o assunto. Recapitulação dos principais pontos discutidos. Durante este book, exploramos em detalhes diversos aspectos relacionados à dengue, desde sua definição e história até seus sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção.
Abordamos os diferentes tipos e graus da doença, os métodos de diagnóstico disponíveis e os cuidados paliativos essenciais para a recuperação do paciente. Além disso, discutimos várias medidas de prevenção, tanto pessoais quanto ambientais, e destacamos a importância da mobilização comunitária na luta contra a dengue. Apelo à conscientização e ação contra a dengue. A dengue continua sendo uma ameaça significativa à saúde pública em muitas partes do mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. A prevenção e o controle eficazes da dengue exigem o envolvimento e o compromisso de todos, desde indivíduos e famílias até autoridades de saúde pública e organizações comunitárias. É essencial que cada um de nós faça a sua parte para reduzir o risco de transmissão da doença, eliminando criadouros de mosquitos em nossas casas e adotando medidas de proteção pessoal contra picadas de mosquito. Além disso, a conscientização sobre a dengue e seus sintomas é crucial para garantir um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Devemos estar atentos aos sinais e sintomas da dengue e procurar ajuda médica imediatamente se apresentarmos qualquer sinal de alerta de complicações. Recursos adicionais para mais informações. Para aqueles que desejam obter mais informações sobre a dengue, existem diversos recursos disponíveis, incluindo 1. Organizações de saúde pública, instituições como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde de cada país geralmente fornecem informações atualizadas sobre a dengue, incluindo diretrizes de prevenção, tratamento e controle. 2. Websites especializados. Existem vários websites especializados em saúde que oferecem informações detalhadas sobre a dengue, seus sintomas, diagnóstico e prevenção. 3. Campanhas de conscientização. Participar de campanhas de conscientização e eventos comunitários sobre a dengue pode ser uma maneira eficaz de aprender mais sobre a doença e as medidas de prevenção. 4. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde podem oferecer informações e orientações personalizadas sobre a dengue, além de realizar testes de diagnóstico e fornecer tratamento adequado. Em última análise, ao nos educarmos e agirmos de forma responsável, podemos desempenhar um papel significativo na prevenção e controle da dengue, protegendo nossa saúde e a de nossa comunidade. Juntos, podemos trabalhar para reduzir o impacto dessa doença devastadora e criar um ambiente mais saudável e seguro para todos.